Olá, meu amigo e minha amiga, meus irmãos queridos. É um prazer estar aqui com você. Tá, muito obrigada, tá certo? Por você estar assistindo esse vídeo. Obrigada também pela tua inscrição, obrigada pelo teu like. Tudo isso é importante para fortalecer o canal. E eu quero nessa ocasião trazer uma palavra do coração do Pai para o nosso coração. E ela se encontra em Isaías 41, do versículo 17 ao versículo 20. E essa palavra, ela diz assim: Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales e com que rios corram pelas montanhas. Onde não há plantas, farei com que os desertos virem lagos, e com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros, junto com os zimbros e ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Queridos, esse texto aqui ele começa falando de um povo carente, um povo necessitado, ao ponto de que a sua boca se encontra seca por causa da sede que está passando. Só que aquele que tem uma aliança com Cristo, ele pode estar na pior situação que seja. Deus não deixa de socorrê-lo. E aqui mostra que esse povo ele estava resistindo a Deus. Era o povo de Deus, porque esse texto ele fala justamente do povo de Israel e do socorro de Deus para esse povo. E quantas vezes conosco não é da mesma forma? A gente está passando a necessidade, mas muitas vezes se recusa a chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso, por favor, Senhor, entra nesta causa e faça alguma coisa por mim. Quantas vezes nós ficamos apenas ali curtindo aquela angústia, naquela ansiedade, mas quantas vezes nós oramos até pela nação, oramos por tantas situações, mas aquilo que angustia a nossa alma, aquilo que nos deixa de um modo fragilizado, quantas vezes a gente vai empurrando com a barriga, esperando que Deus em algum momento entre com a sua providência. Só que Deus ele diz que mesmo quando a gente muitas vezes não pede e resiste, sabe? Ele mesmo assim, ele ainda vem com seu socorro. E ele diz que ele vai em um determinado momento socorrer. Mas por que não nós nos anteciparmos e pedirmos esse socorro? É maravilhoso, né? Ver que Deus justamente está trazendo para nós a solução daquilo que nós necessitamos quando não pedimos. Mas quanto sofrimento nós seríamos poupados se nós nos anteciparmos e dizer para o Senhor: olha, Senhor, eu estou precisando que o Senhor interfira nesta causa. E eu estou vindo até o Senhor porque eu sei que o Senhor pode. Eu não posso resolver. E eu não quero estar angustiada, Pai. Eu quero fazer a tua obra com tranquilidade. E principalmente se você é alguém envolvido na obra dele, querido, creia. Ele tem prazer de responder o clamor do seu coração. Mas muitas vezes, o que é que acontece? Quando as pessoas chegam a esse ponto dessa sede, que muitas vezes não é nenhuma sede física, mas é uma sede espiritual, significa que ela já também entregou os pontos e já não está mais fazendo nada. Só que Deus não quer o seu povo prostrado. Ele quer levantar aquele que se encontra abatido. Ele quer trazer a solução para que justamente o nome dele seja glorificado. Por isso que ele muitas vezes deixa a gente ir até um determinado limite. Embora ele diga: chegai-vos para mim e eu me chegarei para vós outros. O prazer dele é esse, que a gente se chegue para ele, para que ele se chegue para a gente. Porque Deus é um Deus que não invade privacidade, amados. Não. Nós precisamos entender que sem ele não somos nada, e quando entendemos isso é sinal de inteligência. Porque ele que nos conhece por dentro e por fora, ele que vê o amanhã, ele sabe como justamente agir de um modo que a bênção dele prevaleça. Só que independente, né, desse povo estar resistente, ele diz aqui no versículo 18
que ele vai fazer com que corram rios no deserto, lagos comecem a brotar, nas terras secas haja muitos poços. Sabe o que é que isso quer dizer? Primeiro, que ele não quer apenas saciar aquela sede momentânea, não. Ele quer suprir de um modo que a gente esteja entendendo que é ele que está ali naquela provisão. E ele fala, inclusive aqui, né, dizendo, farei com que brotem fontes nos vales. Que coisa mais, até a contemplação, né, de uma fonte descendo de um vale. É algo agradável à vista, quanto mais quando uma pessoa está com sede. E é isso que Deus quer, queridos. Sabe que as fontes, elas jorrem. Não é que a gente esteja simplesmente em um local desértico ali, passando necessidade, não. Não é esse o prazer de Deus. E ele ainda diz que corram rios pelas montanhas. Ou seja, os rios, ele quer... O rio, na verdade, é um local onde você, na hora que você precisar, você tem ali à sua disposição. Significa a provisão em abundância. Só que Deus, ele é o Deus que é poderoso para fazer também, como ele diz aqui, plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Quando nós dependemos de Deus, significa que ele não vai trazer apenas aquela água que nós necessitamos naquele instante, não. Além daquela água, ele quer que nós tenhamos também a provisão, porque a árvore, quando ela está presente em um ambiente, ela também representa o refrigério, porque o ar ele é purificado, o vento ele flui com naturalidade em um local que é arborizado. Isso também significa refrigério para a alma. Então Deus, ele manifesta para nós no momento da maior necessidade e também daquela que seja pequena. O cedro ele representa prosperidade. Significa que Deus quer suprir em abundância aquilo que precisamos. Já a acácia, ela representa a clareza, ou seja, não vai haver confusão, vai haver um direcionamento da minha segurança. Já a murta, ela representa a pureza. A oliveira, ela representa a paz e a fertilidade. Ou seja, queridos, confiar em Deus, entregar a Ele tudo que nos angustia, tudo que nos preocupa, tudo que nos deixa aflito, é a decisão mais sábia que podemos tomar. Porque Deus, ele quer ser aquele amigo de todas as horas. E assim como o Pai que cuida, né, ele quer justamente nos levar, como diz lá no Salmo 23, aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Ele quer nos levar a um cenário onde a sua serenidade chegue para a nossa vida. Se o cenário não está favorável, se ele não está de acordo com aquilo que o nosso coração anseia, ou que nós vemos como promessa na palavra, mas se estamos buscando e ainda não aconteceu, vamos descansar. Mas também vamos perguntar, Senhor, tem alguma coisa que eu tenho feito, ou que eu preciso fazer, para que essa bênção ela se manifeste em minha vida? Que muitas vezes é um detalhe tão simples, amados, que nós estamos deixando de dar atenção ao que Deus fala. Mas quando nós nos colocamos dispostos a ouvi-lo, ele tira o embaraço e a bênção flui. Porque Deus diz que ele quer nos dar vida, e vida em abundância. É o que está escrito na sua palavra ali no livro de João. Então é assim que ele quer o seu povo, bem suprido. Um povo forte, que compreende e que sabe qual é o seu propósito aqui na terra. Porque quando estamos saciados, queridos, quando estamos com a nossa vida suprida por Deus, não importa os obstáculos que surjam, nós vamos cumprir aquilo para o qual nós fomos chamados. Então que Deus continue abençoando a minha vida, a sua vida, a nossa casa, e nos ajude a viver cada um dos seus propósitos, os quais Ele já designou para nós no ventre da nossa mãe. Amém? Então, há um propósito. Vamos pedir a Deus, nos revela qual é esse propósito, Senhor, e nos conduza de tal modo que a Tua bênção se manifeste na nossa vida e também, consequentemente, na nossa casa. Em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando e a todos nós, para a glória de Jesus.